Agora uma pergunta para você, torcedor do Bahia. Se o Bahia já estava na Libertadores, por que comemorar a volta do pioneiro à Libertadores após ter eliminado o Boston River? Isso é um pouco contraditório, né? Gente, na verdade o Bahia estava, apesar da pré-Libertadores ser uma fase da Libertadores, o Bahia estava na pré-Libertadores, né? Quem estava realmente garantido dentro da Libertadores da América, fase de grupos, era o Fortaleza e agora é o Bahia. Parabéns a você, torcedor do Bahia, pelas eliminações do The Strongest e também do Boston River. E agora sim, o Bahia está na Libertadores. E vamos provar o porquê o Bahia não estava, e sim estava na pré-Libertadores. Apesar que muito torcedor do Bahia, por orgulho bobo, fazia questão de dizer que era Libertadores e não era pré-Libertadores. Toda a gente sabe que eu torço pro Sport, né, gente? E se fosse o Sport na situação do Bahia, por mim, tudo bem, pré-Libertadores, perfeito. Vamos lá, primeira fase, segunda, tal, e vamos passar para a fase de grupos. Eu estaria relaxado, tranquilo e não perderia meu sono por causa disso. Agora, o torcedor do Bahia perdeu o sono por duas coisas. Primeiro, perde o sono se a gente fala vitória e não fala triunfo. Gente, vocês da Bahia falam triunfo. Nós que somos de fora, a gente fala vitória. Pronto, se o Bahia vencer o Boston River, o Bahia teve uma vitória. Não gostou? Dorme com isso, gente, porque nós não somos baianos, você tem que entender isso, tá? E nós não temos a obrigação de seguir à risca a cultura de vocês. Nós temos a obrigação de respeitar o Bahia, respeitar o Vitória, respeitar a cultura baiana, respeitar o povo baiano. Agora tem que falar, seguir todas as gírias ou as, digamos assim, as coisas que vocês falam? Não. Claro que não. Porque vocês também não vão chegar em Pernambuco e falar exatamente as coisas que os pernambucanos falam, entende? Então não, gente, aqui dificilmente você vai me ouvir falar triunfo. E não é por sacanagem, nem por tirar onda, não é porque o cérebro já é vitória. Então o Bahia tem uma vitória em cima do XY, ou do time X ou do time Y. É assim que funciona, tá? E a outra coisa que faz com que alguns torcedores do Bahia percam o sono é falar que o Bahia estava na pré-Libertadores e não estava na Libertadores. O Bahia estava na pré. Agora, o Bahia está na Libertadores. Vamos nessa! E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Vamos começar a mostrar para você, torcedor do Bahia, que vocês agora estão na Libertadores. Aí vocês estão vendo uma arte da Federação Baiana de Futebol, tá? Federação Baiana de Futebol. E em cima diz, de volta, classificado Libertadores 2025. Como é que pode? Como é que pode se o Bahia já supostamente estava na Libertadores? Agora uma reportagem do Grupo UOL dizendo o seguinte, Bahia vence Boston River e volta à Libertadores após 36 anos. Ou seja, o Bahia agora voltou para a Libertadores. E esse torcedor do Bahia disse o seguinte no meu canal, tá? Apesar de não ter goleado como boa parte dos torcedores e imprensa esperava, esse resultado foi muito importante. Agora temos 2 nordestinos na Libertadores. Como é possível? Agora tem 2 nordestinos na Libertadores, então quer dizer que você, torcedor do Bahia, sabia que quem estava na Libertadores era o Fortaleza, que o Bahia estava disputando a pré-Libertadores. Por mais, gente, que eu entenda que contabiliza toda a competição, desde a pré até o final, a questão de classificação, pontos, a questão de artilharia do campeonato, tudo classifica. Ou seja, a pré-Libertadores é parte da Libertadores, mas é uma fase pré-fase de grupos, porque a Libertadores da América realmente começa na fase de grupos. Você sabe disso, gente. Para que perder o sono por causa desta bobagem? Mas vamos continuar. Agora veremos 3 postagens, né? A primeira diz assim, o pioneiro voltou, hashtag BBMP. A segunda diz, Libertadores! E a terceira diz, Libertadores, Libertadores, o pioneiro voltou. E esta para completar, tá? Disse o seguinte, o pioneiro voltou, 36 anos depois, estamos na Libertadores. E outra, 19 pessoas curtiram essa postagem, então quer dizer que 19 torcedores do Bahia concordam que agora, após eliminar o Boston River, o Bahia voltou para a Libertadores.
Aí eu vou ser obrigado a dizer algo que vocês não vão gostar. Boa parte da torcida é hipócrita, porque ficou aqui o tempo inteiro brigando comigo. Quando eu falava pré-Libertadores nos jogos contra o The Strongest, quando eu falava pré-Libertadores no jogo contra o Boston River, as pessoas ficavam aqui brigando, diziam que iam se desinscrever do canal, que eu sou clubista. E agora vocês viram aí, ó, o próprio perfil da Federação Baiana de Futebol fez uma arte dizendo que o Bahia voltou para a Libertadores. Um dos perfis aí de mais, digamos assim, visibilidade no Brasil, o Grupo UOL, colocou ali, Bahia de volta à Libertadores. Isso porque eu não quis buscar Globo Esporte, Terra, um monte de coisa, tá? Aí fiquei só nesse mesmo, porque cansava. Entende? E aí peguei aí como, sei lá, 4, 5 ou 6 comentários de torcedores do Bahia aqui neste canal, aqui, dizendo que o Bahia agora voltou para a Libertadores. Gente, olha só, mais uma vez eu vou dizer, não importa se era pré-Libertadores ou se não era. A pré-Libertadores é sim uma fase da Libertadores da América. E se a Conmebol não faz isso, se a Conmebol não fala isso, é porque cada país tem a sua cultura diferente. Lembre-se que a Conmebol cuida do futebol de toda a América do Sul. Então talvez no Peru não se diz pré-Libertadores, talvez na Venezuela não se diz pré-Libertadores, talvez no Uruguai não se diz pré-Libertadores. Eles podem designar nomes diferentes para essa fase pré-Libertadores. E quando a gente diz pré-Libertadores, é porque a Libertadores realmente começa na fase de grupos. Agora o Bahia está na Libertadores da América, não oficialmente, mas sim na fase de grupos da Libertadores, porque oficialmente já estava, né? Se você está na pré-Libertadores, você já está na Libertadores da América, só que numa fase pré. E muito torcedor do Bahia se doendo, perdendo sono, brigando com os outros. Vou desinscrever desse canal por causa de uma bobagem dessa. Vocês, em vez de relaxar e curtir o momento, curtir a eliminação, no caso do The Strongest contra o Bahia, curtir a eliminação do Boston River contra o Bahia, isso tudo foi um aperitivo para o que vem agora, a verdadeira Libertadores da América, que é a fase de grupos. Se o Bahia ficar entre os 2 primeiros, avança. Se o Bahia ficar na 3ª colocação, cai para a Sul-Americana. E se o Bahia ficar na 4ª colocação, está eliminado, seja da Libertadores e também da Sul-Americana. Agora vamos torcer para o Bahia tentar fazer a melhor campanha possível nesta competição, que seria, na minha opinião, o título, né? Eu sei que vai ter gente que vai chegar aqui, não, mas se o Bahia chegar na semi, se o Bahia chegar nas quartas... Eu acho que o Bahia já chegou nas quartas de final da Libertadores, né? Então muita gente vai dizer, mas se o Bahia chegar na semi já é a melhor campanha. Não, gente, joga para vencer, joga para ser campeão, porque só os campeões são lembrados. Um time de futebol como o Bahia não pode viver de campanha, não pode fazer como a torcida do Fortaleza, com todo respeito, viver de campanhas. Só os campeões são lembrados, ok? Deixa like nesse vídeo. Se inscreve no canal, seus pré-libertadores. Tchau, galera!